Agora, eu quero pegar essa primeira linha aqui, ó, e quebrar ela no método, no caminho ou recurso que ele quer e no protocolo que foi solicitado. Ok? Como que eu vou fazer isso? Aí, nós vamos usar o split. Isso aqui nós vamos ver aqui a primeira forma de se fazer, forma manual de se fazer. Primeiro eu vou fazer o split. Se eu usar o split com apenas um parâmetro, ele vai quebrar usando espaço em branco. Tá, deixa eu comentar isso aqui. Então, vou executar esse aqui, ó. Comandos vai ser igual a string.split do first line, né? Então ele quebrou aqui, fez a lista. Split não faz a lista? Faz. Ele faz quebrando por aquilo que eu informar que eu quero que quebre, o caractere de quebra, né? Na anterior foi o /n. Aqui, como eu não passei nada, ele considera que é o espaço em branco. Então quebrou aqui, ó, o get, o books e o HTTP1. Como é que eu faço para pegar cada item desses? Uma forma que é usando o módulo enum. O módulo enum tem a função et. A função et, ela recebe dois parâmetros, ou seja, ela tem uma aridade de 2. Né? O primeiro parâmetro é a lista, ou o enum, certo? E o segundo comando é a posição da qual eu quero extrair aquela informação. Então aqui eu quero extrair o método que está na primeira posição, que é a posição 0. Ó, o método veio aqui, ó, get. O path está na segunda posição, que é a posição de número 1. É o hooks. E o protocolo está na posição 3, que é a posição de número 2 ali. Eu vou fazer um puts aqui, e nesse puts aqui eu vou juntar as informações e eu vou usar aqui a interpolação de string, que a gente faz abrindo uma string comum, aspas duplas, e dentro da string a gente coloca esse tralha com chave. Semelhante à interpolação do JavaScript, né? Você usa o $, né? Então, ele extraiu para mim um método get, o path books e o protocolo HTTP1 que está dentro dessas variáveis individuais aqui, ó, método, path, protocolo. Então essa é a primeira forma de você extrair informações de uma lista, né, pegando pelas suas posições. Mas esse também não é o jeito Elixir de pensar. Nós vamos ver agora a segunda forma, nós vamos ver uma coisinha chamada pattern matching, correspondência de padrões, que é uma forma muito interessante de você pensar as atribuições no Elixir. Então, quando eu faço uma atribuição no Elixir, eu não estou só fazendo uma atribuição, como em qualquer linguagem normal, né? Então, por exemplo, se eu faço aqui a igual a 1, vamos executar isso aqui. Viu que o resultado foi 1, né? Em qualquer linguagem normal, o que você está fazendo é pegando o valor da direita e atribuindo para a variável que está na esquerda. Normalmente é só isso. No Elixir, quando você faz isso, você não está fazendo simplesmente uma atribuição, você está fazendo um matching. Ou um bind. Você está associando o valor da direita com o valor da esquerda através de um matching. Mas quando você faz essa construção A igual a 1, você também pode fazer 1 igual a A. Onde ele não vai fazer nenhum bind, mas vai fazer o matching. Então, se eu executar isso aqui, ó, o resultado disso aqui é 1 também. Porque é o resultado do matching, do bind. Só. Essas duas expressões, a expressão da esquerda do igual e da direita do igual, elas combinam? Deu match? Deu match. E o resultado é o resultado do match, que é 1. Ok? Só que, quando do lado esquerdo eu tenho uma variável e do lado direito eu tenho um dado, além de fazer o match, ele faz o bind. Então, se eu pedir para mostrar o valor de io.puts A. A é 1. A é 1. Se eu fizer assim, ó, tá mais claro. A igual tralha, chave, A,
Então, quando eu faço um bind, se do lado esquerdo tiver uma variável, aquilo que estiver do lado direito vai ser feito um match e será feita a atribuição para o que está do lado esquerdo. Normal. Até aqui não tem mistério nenhum. Agora eu vou fazer um outro comando aqui, ó, A igual a 2. O que ele fez aqui? Ele fez novamente um binding, então isso aqui como rebind, né? Onde ele pegou o lado direito, comparou com o lado esquerdo, viu se deu match. Se o lado esquerdo não está igual ao lado direito, ele faz o bind de novo e o resultado é o match que ele fez. Normal. Ah, mas você não falou que os dados eram imutáveis? São. O dado não mudou. Veja aqui. A variável aqui apontava para um dado na memória que é o 1. O que ele fez aqui foi simplesmente apontar para outro dado em outro local da memória. Ele não alterou o dado de A. Ele apenas fez com que A apontasse para outro lugar. Isso fica mais evidente quando a gente fala de outros tipos de dados, por exemplo, listas. Eu não consigo alterar o conteúdo de uma lista que foi criada. Eu não consigo fazer isso. Mas eu posso criar uma nova lista com uma nova informação e fazer uma nova atribuição para a variável. Ele não vai criar, ele não vai alterar o conteúdo da lista. Ele vai criar uma nova lista com a informação nova e fazer uma nova atribuição. Que é o que ele fez aqui. Ele não alterou o valor na memória de onde estava aquele 1 ali não. Ele criou um outro local da memória, atribuiu 2 lá e fez o bind com a variável de novo. Ora, se eu, nesse momento, tentar fazer esse match aqui do 1 com A, ele vai dar erro. Porque o valor de A, a gente sabe que é 2. Se eu fizer o bind de 1 com A, veja que está invertido. Ele vai tentar fazer o match. Se der certo, ele não vai fazer nenhuma atribuição. Mas se der errado, ele não tem como alterar o que está do lado esquerdo. Então ele dá o erro. Se eu fizer assim, o match funciona. Deu match. Mas ele não vai atribuir nada, não vai fazer byte com ninguém. Agora, eu posso querer fazer um match com a variável do lado esquerdo, mas sem fazer atribuição em caso de erro. Então eu uso o pin, que é o chapeuzinho, né? Então eu coloco o pin antes da variável e faço um match com o lado esquerdo. Isso aqui seria apenas para efeito de comparação e não para efeito de atribuição. Vai dar erro. Se eu tirar o pin, ele refaz a atribuição e o A passa a ser o número 3. Nós também podemos fazer match de lista. Na verdade, podemos fazer match de qualquer coisa praticamente, né? Qualquer coisa. Se eu fizer um match de lista, ele vai dar match caso as duas listas sejam iguais. E qual é o resultado? É o conteúdo da lista. Deu match, conteúdo da lista. Se não der match, ele dá erro. Como que esse bind de lista pode ser útil para nós? Vamos lembrar que eu estou aqui na memória com nossa lista comandos, né? Aqui. Get, book, CHTTP. Como que esse bind ele pode nos ajudar? Bom, a gente tem aqui no Elixir algo que também temos no JavaScript, por exemplo, que é o destructuring, ou a desconstrução, ou a desestruturação de uma informação, que aqui a gente faz através do pattern matching. Então vamos pegar aqui a listinha 1, 2, 3. Se eu fizer um matching ou um bind de duas listas, uma na esquerda e uma na direita, nós vimos aqui que ele vai tentar fazer o match. Se der erro, deu erro. Se forem iguais, ele dá match. Se não forem iguais, ele dá erro. Mas se do lado esquerdo, na posição do item da lista, eu tiver uma variável, além de fazer o match, ele faz o bind. Ó, qual é o resultado desse match aqui? É 1, 2, 3. Mas veja que tem um Azinho aqui, né? O que aconteceu com esse A? Vou mostrar o valor de A. Ó, A é 1. Ou seja, ele pegou esse A aqui, pegou esse 1 aqui e fez o bind desse com esse. Certo? Então, em todo caso, na lista da esquerda eu tenho A, 2 e 3. Na lista da direita eu tenho 1, 7, 3. O que ele vai fazer com esse A aqui? Nada, porque vai dar erro no match, porque as listas não são iguais. Então, aonde for igual,
ele entende que é igual e se tiver variável ele faz atribuição. Mas os dados, os literais ali tem que ser iguais, né? Senão ele não faz. Vou pegar esse caso aqui. A, 2 e C. 1, 2 e 3. Aqui embaixo eu vou pedir para ele me mostrar o A e o C. Ó, o A deu 1, o C deu 3. Ó. A, 1, 2, 2, C, 3. Outro caso. A, B, C. 1, 2, 3. Certo? Agora vamos dizer que eu tenho a minha lista, mas eu só me interesso por dois valores e vou tentar fazer o bind. Aqui deu erro. Porque do lado de cá, minha lista só tem 2 itens e do lado de cá tem 3. E as listas, para eu fazer o bind, elas têm que ser correspondentes. Então eu teria que ter o 3 aqui para funcionar. Mas, suponha que eu não sei qual é esse valor aqui. Esse valor aqui pode ser qualquer coisa. Então eu faço um underline aqui. O underline significa o seguinte, ó. Não me interessa esse terceiro valor, ele pode ser qualquer coisa. Eu estou colocando aqui porque eu sei que a lista tem 3 itens. E faz o bind aí para mim. Se eu pedir para mostrar aqui o A e o B, ele pegou o A1, o B2. O terceiro item ele desprezou. Eu poderia desprezar o do meio, jogar o B para o final aqui, ó. E eu pegaria aqui o 458. Tá certo? Então, até aqui a gente fez o bind da lista, extraindo o dado dessa lista. Já viram onde a gente quer chegar com isso aqui? Vamos de novo aqui, ó. Nosso comandos é a lista de comandos. Eu sei que tem 3 itens. Então, como é uma lista, então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Como eu sei que são 3 itens, eu posso fazer assim, ó, comandos, abrir aqui uma lista. Para o primeiro comando eu quero o método. Para o segundo comando eu quero o path. E para o terceiro comando eu quero o protocolo. Igual a comandos. Qual é o resultado disso aqui? A própria lista. Se eu pegar o nosso puts aqui, ó. Método get, path, ou seja, ele pegou cada uma das variáveis aqui. Por quê? Ele fez o bind com comandos. Comandos tem uma lista com 3 itens, está aí, pegamos os nossos itens do comando HTTP do request que veio. Tá certo? Ora, essa é a forma Elixir de se pensar a extração de dados de uma lista. Agora a gente pode juntar tudo que a gente fez até aqui na forma de pensar do Elixir, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia, tendo meu first line, tá certo? Já jogar isso aqui igual ao string split, tá certo? Então nesse caso aqui eu já fiz a atribuição direta ao split, mas a gente pode ir mais longe um pouquinho do que é assim, ó. Eu posso dizer que esses 3 métodos vão ser igual a pegar o request, jogar no string replace para normalizar a string, e vai jogar no split separar em linhas, e vai pegar a primeira linha e vai fazer o split. Isso tudo aqui fazendo um destruct para essa lista aqui, eu vou ter os 3 métodos que me interessam. Certo? Então, até aqui nós vimos como fazer essas transformações usando lista, usando string e usando o pattern matching do Elixir. O pattern matching vai muito além disso aí. Por enquanto a gente viu aqui só para fazer o bind, mas nós vamos ver mais ainda. Então agora nós vamos pegar essa informação e vamos jogar para o nosso código, no nosso servidor, para depois a gente fazer novas transformações e entender o que está acontecendo para poder criar a nossa resposta. Enquanto isso, você dá o like, né? Dá o like, compartilha, faz um comentário para poder a gente fazer mais vídeos.